bloco do programa, voltando agora, conversando com a Rita, eu vou chamar de Rita, porque não vou chamar você de doutora, porque você é jovem e tal. Então eu vou chamar de Rita para saber quais são as doenças tropicais. Nós já falamos aqui de algumas, né? As que ocorrem mais frequentemente aqui na nossa região e no nosso estado, se nós já tivemos sucesso, êxito e no combate de quais delas, né? E quais são as mais graves também, para a gente ter um panorama geral dessas doenças. Existem as vetoriais, as transmitidas por mosquito, que já falamos aqui, então a dengue, zika, chikungunya, a malária, que ao nosso ver foi a que tivemos sucesso no estado do Pará em realmente reduzir bastante o número de casos de pessoas com malária. Tem a leishmaniose, tanto a cutânea como a que a gente chama de calazar, que atinge fígado, baço, que acontece muito no interior, que a gente associa ao cachorro doente que está ali perambulando na rua, mas que é transmitida por artrópode, né, por inseto. E a leptospirose também, que está relacionada às águas da chuva, também é uma doença tropical. E hoje o problema maior que nós vivemos em Belém, ou no estado do Pará, não sei, é o chikungunya, a emergência dele. Vivemos o zika, com maior ou menor impacto em algumas regiões do estado. Dengue, eu não diria que a gente reduziu. Dengue é cíclica, né, professor Pedro? Ela, na verdade, explode um ano, tem uma epidemia muito importante, e no ano seguinte não necessariamente diminui mosquito, é que simplesmente, como todo mundo adoeceu praticamente, não tem mais suscetível. E aí você passa 1, 2, 3 anos sem grandes epidemias de dengue, até que entra o novo vírus dengue, porque você sabe que tem 4 tipos, né? E aí você já tem mais suscetíveis na população. Então, hoje eu acho que o nosso grande desafio em termos de doença tropical no Pará, transmitido por mosquito, é o chikungunya. O chikungunya, por várias situações, causa doença muito severa, uma doença que não é tão aguda, né? Ela é que nem a dengue, no seu ciclo de 5, 7 dias, mas muitas pessoas persistem com doença durante semanas ou meses. Até anos. Ela é mais aguda, você diz, do que... Não, ela é aguda, muito semelhante à dengue, mas com muito mais dor no corpo, dor nas juntas, causa artrite. E essa artrite ela pode persistir durante semanas ou meses, o que demanda assistência médica. E se a gente tiver uma epidemia muito forte no estado, a rede vai ficar sobrecarregada. E é isso porque essas pessoas vão precisar de atenção em saúde durante um bom tempo. Doutora, a senhora falou que são 4 tipos de vírus da dengue. Algum deles é autoimune, não? Sim, todos são autoimunes. Então nós podemos cada dizer dengue você pode ter no máximo 4. Pois é, que se não surgir novamente, a tendência é isso cair para o futuro. Quais são esses 4 tipos? Professor Pedro, é o 1, 2, o 3 e o 4. Mas ela tem cada uma tem características diferentes, nos sintomas e tal. É a mesma. Os vírus é que são diferentes e que nós não temos imunidade cruzada, ou seja, você fica imune só para ele, aí depois você pode ter chance de ter os outros 3. Hoje a circulação maior dos resultados que a gente tem do Evandro Chagas é o sorotipo 1. Que está circulando. Época, não, é o que está na moda. É o que está atualmente. É o que está mais circulando. Ele não é a primeira vez que ele está circulando, ele já circulou em outros momentos. Está voltando, né? Foi introduzido em 96, foi o dengue 1. Talvez pela distância, né, seja o mais óbvio de estar voltando agora, né? Porque é o que está mais distante. Pode ser, né? Muito tempo, renova os aí tem uma década e volta. Exato. Depois do 1 foi o 2. Então é de se esperar que daqui, sei lá, 2, 3 anos ele volte. Apareça mais foi o 4. A tendência da dengue, se nós não tivermos a vacina, né, que tão esperado, uma vacina que realmente seja eficaz, é que no Brasil se torne como é na Ásia. Ou seja, a dengue é uma doença de crianças. Por quê? Nós adultos já tivemos várias dengues e ficamos imunes. Aí quem vai adoecer são as crianças que nascem e se tornam suscetíveis, são elas que vão ter doença. Agora, um desespero, doutora, uma informação que falávamos agora no intervalo que eu acho extremamente importante. O meu vizinho tem uma piscina. E aí? Tenho medo da piscina, já que a água não é corrente? Como fica? Com certeza, as piscinas... A piscina ela deve ser tratada com cloro. O cloro é suficiente. Elimina a possibilidade do mosquito, né? Sim. E se ela ele for... mata as larvas. Ele mata as larvas. Então, quanto a isso, nenhum tratado, problema, né? É eficaz. Só a existência da piscina não é para desesperar ninguém. E se ela for coberta,
tem que verificar a lona, porque a lona também vai acumular. Faz um acúmulo de água, água sem cloro, né? Porque o acúmulo da água normalmente da chuva. Pois é. E aí ou piscina abandonada, vezes, né? Ou piscinas abandonadas. O maior problema hoje não criador, são das né? piscinas, normalmente, que elas estão em uso. São as piscinas abandonadas mesmo. As piscinas que existem hoje, ainda casas grandes, que aí vão ficando mais idosas, e as piscinas vão ficando abandonadas ou simplesmente só cobertas. Correto. E sem a observação. Sem o contínuo trabalho com cloro. Isso. E aí o mosquito vai lá por baixo e se reproduz. Sim. Agora, Rita, só para a gente continuar, você estava falando dessas doenças, de algumas delas, e assim, a gravidade delas. A gente pode dizer que existem as mais graves, as menos graves? Como é que seria isso? A só gente tenta associar, às vezes, que uma doença é grave quando ela mata. Isso, é. Mas nem sempre é assim, né? Qualquer doença que tira o cidadão do seu convívio social, que faz com que que a pessoa fique muito doente, mesmo que dengue, por exemplo, não pudesse evoluir de forma grave, é obviamente uma doença ruim para o indivíduo e para a sociedade, porque ele fica doente, com muita dor, e fica afastado das suas atividades durante... Agora, se você quer saber quem mata mais, aí a febre amarela, sem dúvida nenhuma, não é que mata mais, é que aquelas que a gente faz diagnóstico, uma vez feito o diagnóstico, porque assim, a maior parte das pessoas que têm febre amarela ou tem uma infecção assintomática, ou ela passa como uma virose qualquer de uma febre autolimitada. Então, a gente só pensa em febre amarela quando a pessoa chega com a forma que é grave associada à febre amarela. Só aí que o médico vai pensar na febre amarela. Aí a pessoa tem hemorragias importantes, fica amarelado, que a gente chama de icterícia, e tem insuficiência renal. Essa é a que a gente chama da tríade da febre amarela, né? Da febre amarela grave. Aí, diante disso, se a gente vê que o indivíduo não foi vacinado e está numa zona de risco de transmissão, se pensa em febre amarela. E aí, quando ele está com esta forma, o risco de evoluir para a morte é de mais de 50%. Então, é uma doença né? Mas todas as outras, se você... Claro. Dengue mata, chikungunya vem matando, né? Zika tem tido os problemas que a gente... Ano passado tiveram mais de 200. De 200. Nós aqui no estado do Pará devemos ficar alarmados com algumas dessas doenças, no sentido de que, já que tivemos uma redução de algumas delas, algum êxito no combate de outras... mas a gente tem que ficar muito preocupado com alguma delas? Eu acho que sempre as transmitidas pelo Aedes aegypti, você tem que realmente ter um controle maior. A gente teme chikungunya muito, Zika, claro, sempre, né? As demais são do nosso dia a dia, é difícil, do vetor da leishmaniose que está ali perto da floresta, da malária, então são coisas que são da nossa região. Então aqui, mas essas que têm poder explosivos de epidemia, que tem possibilidade disso, acho que essas que a gente tem que ter conscientização. O mosquito é muito urbano. A chikungunya é uma das mais prevalentes, né? Em vários municípios do estado do Pará. Somente no sul do Pará. Epidemias, principalmente no sul do Pará. Vários problemas em Redenção, Conceição da Guaíra. Principalmente Xinguara, né? Mas nós tivemos um trabalho também interessante no oeste do Pará, não é isso? Sim. Em algumas cidades do oeste do Pará. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, nessa questão do combate. A gente teve, porque hoje a gente tem o LIRA. O LIRA é o Índice de Levantamento Rápido, Aedes aegypti, é como a gente verifica o índice de infestação dos municípios. Hoje todos os municípios devem fazer e ele é feito de 2 em 2 meses. Com o LIRA estando acima de 3,9... O LIRA é esse índice? Esse índice. É a infestação do mosquito no município. Entendi. E a gente o município faz bimensalmente e acima de 3,9 a gente já determina que o município está em alto risco. E a gente tem feito um trabalho grande, sim, no oeste do Pará, no sul do Pará, que é onde a gente tem tido mais casos. Não de dengue, de chikungunya, de zika. Hoje, dengue no estado reduziu 58%, mas nós tivemos um aumento do chikungunya, porque o chikungunya é uma doença mais nova, e ele, sim, esteve no oeste do Pará e no sul do Pará e fez um grande trabalho.
um trabalho com as regionais de saúde do estado e os municípios, fazendo trabalho de conscientização, trabalho de borrifação quando necessário, porque a borrifação não pode ser feita em todos os municípios. Ele tem que ter um grande critério, que é índice de infestação alto, números de casos positivos grandes, e aí a gente poder fazer, poder fazer a borrifação. Então foi feito um trabalho grande, trabalho também do município de Xinguara, que é onde a gente teve um surto grande de chikungunya, e lá foi feito inclusive o hospital de campanha para poder atender todo mundo. Até hoje tem sido feito acompanhamento nessa região, que ela vai do oeste, sul do Pará, a região de Marabá, Paraopebas, toda essa região ela tem tido, sim. Apesar de que a gente teve agora o resultado, a gente teve o terceiro Lira do ano. Algum município apareceu com um índice muito alto? Esse Lira agora, a gente tem um município que apareceu com 10, é um índice bem alto. Mas quando a gente faz o comparativo do último Lira, eu tive 31 municípios que estavam acima de 3,9, dos 87 que fizeram no último Lira. Esse Lira dentro do ano? Não, esse último... Ou sempre em relação ao momento, porque agora se a gente está com menos chuva... Aí agora a gente teve um Lira mais baixo. Aí o Lira baixa por conta da sazonalidade. Mas a gente já teve, mesmo assim nós ainda tivemos 9 municípios acima de 3,9. Esse índice é o quê? É de 0 a 10? De 1 a 10? Não, ele vai embora. Vai embora. Veja, não tem limite. Avalia uma visitação em 100 domicílios. Isso. E cada vez que você encontra um domicílio com a presença da larva do mosquito ou com o mosquito, você é 1%. Ah, então, é um percentual. Sim, só que é feito levantamento rápido. Que é uma 5%, parte só da cidade, 5% da área. É feito um sorteio de quarteirões aleatórios, aí é 5% do município. Mas, doutora Aline, eu fiquei com uma dúvida. A senhora disse que reduzimos aumentou a chikungunya e reduzimos a... Sim, reduzimos dengue, 58%. O combate não é o mesmo? É isso que eu ia falar. Isso significa que o mosquito não mudou, ele está lá. Ele está lá, só mudou a doença. Pois é, quer dizer, aí essa redução não é pela diminuição do mosquito, não, né? Talvez pela sazonalidade. Pode até ocorrer a diminuição, mas o que é importante lembrar é que índices acima de 1% já são suficientes para transmitir o vírus e causar epidemias. Eu aceitava até 0 a 1%. Entendeu? Acima de 1%. Nenhum país, é bom lembrar que esse não é um problema só nosso. Claro. Países muito desenvolvidos, como Singapura, pequenos, uma ilha, como Cuba, não conseguiram se livrar do Aedes aegypti. A verdade Imagina é o controle. Um país das dimensões continentais que o Brasil tem. É impossível, na atual situação, eliminar o mosquito. O que pode é reduzir. E para isso tem que haver uma ação conjunta do poder público, saneamento, dos 3 esferas de governo, mais investimento em saneamento pesado, né? E mais a população também. Conscientização da população. Conscientização e ação mesmo de cada cidadão para evitar a procriação do mosquito. Só assim nós vamos poder realmente reduzir os índices de infestação e a transmissão dessas doenças. Doutor Pedro, a população pode ajudar como? Além de não acumular água, que é o primeiro passo, para além disso, mais algum cuidado especial? Por exemplo, cuidado de higiene. A questão do lixo, você já falou. A questão do lixo, que é a acumulação de água, né? Não é só isso. O lixo também chama, né? O lixo mesmo, que foi o que ela disse. Uva, etc, que é o momento de colocar o lixo na hora certa, calçada, na hora certa. No local certo, para o cachorro não atacar, né? Então, ele também os cuidados são nesse lixo, sentido. Com descarte, né? E com a reserva de água dentro de casa, é isso? Sim, e claro que também a ação do poder público no sentido municipal, como tudo hoje na saúde é descentralizada, a ação maior é do município, que é o município que tem o guarda de endemia, é o município que faz a coleta do lixo, é o município que faz a limpeza pública e nós vemos as nossas cidades são muito sujas.
E aquele sujo, e chove muito aqui. Então, lixo mais chuva, acúmulo de água nesses vasilhames. E com isso aumenta o mosquito. Então, é tem o que ter ambiente ação, ideal para o mosquito. Tem que ter uma ação conjunta, e a temperatura não só alta, da consciência da população, a educação tem que começar desde lá dos pequeninos, né? Algo contínuo para que nós formemos cidadãos mesmo com consciência ambiental, né? e da saúde. Sem isso, não adianta, nós vamos estar batendo, daqui a 2 anos você chama de novo a gente aqui, vai ter o mesmo problema, daqui a 10 anos vai ser a mesma coisa. Então tem que haver a ação de educação, mas ação do poder público no sentido de saneamento, coleta adequada do lixo, fornecimento de água contínuo e limpeza pública, mais a ação da população. Sem isso nós não vamos resolver nada. Temos perguntas, Érica? Justamente sobre a conscientização. A Rosângela Farias diz assim: não tenho visto campanha de conscientização em Belém. Existe alguma campanha nas escolas para conscientizar as crianças? Acho que é melhor, a Aline aí que fala pela hoje a gente CESPA, inclusive está fazendo, a gente tem um grupo que se chama Sala de Situação para o combate ao Aedes. Ele está desde o fim de 2015, ele é composto com vários atores, não só atores da saúde, saúde, educação, meio ambiente, e tanto do Estado, como também a gente incentiva os municípios a fazerem, porque como o Aedes, ele hoje está em todos os lugares, a gente tem que, não só a saúde ela conseguiria combater, não só com agentes de endemias. Então, com essa sala, a gente convive com vários atores, inclusive a Secretaria de Educação participa, e hoje nós estamos fazendo um projeto, a gente já capacitou, desde o ano passado, vários professores multiplicadores, e nós estamos trabalhando agora num projeto de educação permanente, que não seria somente as gincanas, não seria só eventual, para tirar aquela ideia até da criança, que é sazonal, tirar esse efeito da sazonalidade, de eu vou trabalhar agora o Aedes, mas é só nesse momento, esse mês que vem já não é mais importante. Tentar criar consciência de que seja o ano todo mesmo. Então, esse trabalho ele tem acontecido com a Secretaria de Educação, a gente com a SEDUC e também os municípios. Muitos municípios já fizeram as salas, também nesse mesmo sentido de conscientização. As salas municipais, ela trabalha, muitos até com líderes de bairros, trabalha com líderes religiosos, para tentar atingir o máximo de conscientização. Que é essa questão da educação que o doutor Pedro acabou de falar, que tem que ser por aí mesmo, né? Tentar atingir toda a população de várias formas. Porque cada pessoa ela tem o seu grau de compreensão e assim seria mais fácil de atender. Deveria ser uma disciplina na escola, educação em saúde, para... São várias situações. É isso que a gente... O trabalho hoje é nesse sentido. Já é um posicionamento desde o MEC e agora nas salas. A gente tem reuniões nas salas de situações estaduais e a gente tem videoconferências com as salas nacionais para tentar realmente fazer um programa, não ser só uma palestra, um momento, uma sazonalidade, ser opcional do aluno. Hoje eu não quero, já sei, eu não vou participar. Não, fazer parte do currículo dele escolar. Talvez, e tentar fazer uma campanha que atinja também as crianças, que seja uma forma... Os professores que trabalham com eles têm uma forma mais adequada de se colocar. Porque os professores têm que ser qualificados para isso. Tem que ter do currículo escolar, isso poderia ser proposto de uma forma mais essa proposta no sentido de tornar uma disciplina presente desde o pré-escolar. Já que não suprime nada, é só um acréscimo, né? Não são só os mosquitos, são as doenças sexualmente transmissíveis, é como lidar com os animais, na questão da raiva. De transmissão hídrica, né? Exatamente. Todas. Exatamente. Com a diarreia, verminoses. A leptospirose, as hepatites, tudo isso. Seria maravilhoso, né? Temos mais uma para encerrarmos esse bloco. A Dolores Vieira, do Marco, ela diz assim:
a gente diminuiria isso se cada um tomasse conta da frente das suas casas. As pessoas não limpam a frente das suas casas. Nós já falamos sobre isso. Bastante. Aliás, cada um toma conta do seu quadrado. Não só a frente, como a sua casa inteira. Um controle muito fácil, né? Porque sobraria muito pouco para o poder público, né, fazer na área externa. Mas eu volto a dizer, eu acho que se nós resolvêssemos o problema do lixo, da limpeza urbana e o fornecimento de água, 90% dos casos já estariam lá para baixo. Pelo menos diminuiria bastante, reduziria bastante, né? E a Dolores falou da frente das casas, que ela quis dizer da casa de um modo geral, né? Agora, só também tem que lembrar que não é para limpar a frente da casa e a calçada com aquela água lá. E por favor, não varrer a sua calçada e jogar pro bueiro também, né? A gente vê muito isso. Então tem que ver também como é que faz essa limpeza. Quando fala casa, é importante lembrar que também as marquises, as calhas, acumulam água. É verdade. Pois é, quais os cuidados com os telhados? Tem que estar limpando. E não acumular folha, porque a folha certamente ela represa a água, né? As casas mais antigas, você vê que todas tinham as eiras, beiras, as marquises e as calhas. E essas áreas são pródigas em acumular água, porque elas foram preparadas para isso. Dentro de casa tem os banheiros, que às vezes tem várias casas que tem vários banheiros e fica aquele vaso sanitário que não é usado com muita frequência. Ali pode ser criadouro de mosquito. Né? Mosquito infernal, né? Esse Aedes aegypti. Bastante. Inclusive atrás da geladeira, na Foz Free. Atrás da geladeira, às vezes ela acumula aquele dedinho de água. Exato. E nem todos os municípios se adequaram aos aterros sanitários. Os lixões dos municípios têm sido objeto de fiscalização por parte do Estado? Como é que é isso? A gente tem tem tentado fazer programações com os municípios, não só com os lixões, como também de recolher os pneus que não estão em uso. Porque o lixão, ele não só é Proedes, mas causador de muitas doenças. Estamos tentando fazer um trabalho de eliminação, realmente. Certo. É outro trabalho. Contaminação ambiental, né? Isso. É uma das coisas, inclusive, que hoje no estado do Pará o Instituto tem sido muito requisitado pelo seu Departamento de Meio Ambiente, por conta da expertise em meio ambiente. E o chorume que contaminou aqui a região do Aurá, em Marituba, agora no Novo Lixão, e outros tem muito sério. E transmite, além dessas doenças, também essa questão de contaminação dos córregos, né? Que é um problema gravíssimo em termos de fornecimento de água doce. Aqui.